O nome dessa live é Reencarnação e Padrões. Eu tô lendo um livro que eu falo dele muito pra vocês, que é esse aqui, ó. Os Filhos das Estrelas. Aqui tem 3 livros, ó, tá vendo? 1, 2 e 3, Os Viajantes, Tempo de Amar e O Filho das Estrelas. Eu tô terminando o primeiro. O primeiro livro, ele conta a história não, ele conta as histórias de vários pacientes de uma clínica de terapia de regressão a vidas passadas. Então são vários psicanalistas, né, que atendem pessoas com esse método aí de regressão, e eles vão contando as histórias e trazendo links com o problema que a pessoa tinha. Então eles contam ali as regressões que a pessoa fez e o link com o problema que levou ela para terapia. E alguns conseguem resolver, outros não. Mas eu tive um insight muito forte, assim, eu tô tendo um insight muito forte. A maior parte dos problemas das pessoas, dos pacientes, né, são pessoas que repetem padrões de comportamentos nessa vida atual, comportamentos esses que elas desenvolveram em outras vidas. Nós podemos estar reagindo a problemas que não são mais nossos. Às vezes a gente tá vivendo num modo de sobrevivência, às vezes a gente tá vivendo num modo de ataque, às vezes a gente tá vivendo no modo de defesa, porque a gente não saiu de um personagem muito antigo que não existe mais. E aqui, gente, eu vou trazer uma hipótese, não é nenhuma teoria, é uma hipótese minha, de que eu acho que a grandíssima maioria de nós estamos fazendo isso em maior ou menor grau, em um aspecto ou outro da vida, ou em muitos aspectos da vida. A gente está fazendo isso. Ou seja, a gente está reagindo, a gente está agindo, a gente está criando nossa personalidade. Não vou nem falar criando personalidade, mas é ação mesmo, sabe? A ação e a reação. A gente está agindo e reagindo com base em coisas do passado que não cabem nessa vida atual, tá? O nosso inconsciente, ele é como se fosse um HD que guarda tudo fora da nossa máquina aqui do corpo. Então, o nosso inconsciente não necessariamente ele só guarda coisas que a gente, né, que a gente vive agora, que a gente tem lembrança que tá na mente. O inconsciente, ele não conversa com a mente, tá? Eles não estão diretamente ligados. Então, dentro de uma visão espiritualista, a gente entende que no inconsciente, que não é um HD interno, é como se fosse uma nuvem, né? Uma nuvem que armazena tudo, ele fica guardando coisas que a gente viveu em muitas outras experiências. E muitas vezes a gente se identifica tanto com alguma dessas experiências, ou seja, a gente se apega tanto naquela experiência, que a gente continua reproduzindo, revivendo aquilo como se fosse um eco eterno. A gente está sempre trazendo aquilo de novo, está sempre trazendo aquilo de novo. Só que o duro é que a gente não tem consciência disso, porque o inconsciente não conversa com a mente, que é a consciência, né? O ego, a nossa consciência atual. Sim, Gabi, pode. Pode, não necessariamente, não obrigatoriamente, tá? Mas pode sim. A Gabi pergunta: problemas mentais pode ser por vidas passadas? Pode. Pode ser você reproduzindo ecos de outras vidas. Nessa história que eu contei pra vocês, uma das histórias aqui que tá dentro desse livro, é justamente uma pessoa, ela enlouqueceu porque ela teve a família toda desvivida e ela tem tendências para continuar enlouquecendo. A última história que eu li ontem à noite, eu não terminei, tá, de ler. Mas a última história era de uma mulher que ela tinha um ciúme muito doentio. E ela mesma procurou ajuda na terapia, porque ela já fazia a terapia tradicional, né? A terapia convencional ali com a psicóloga há muitos anos, ela não via melhora da parte dela. E ela tentou uma terapia de regressão. E aí ela ficou. Ela descobriu que ela teve uma vida em específico, que ela era muito miserável, assim, em vários aspectos de dinheiro, de tudo, assim, vivia num casebre terrível, e que ela tinha esse padrão de vida porque ela fugiu com um homem que ela conheceu na adolescência
E ela fugiu com ele, os dois eram muito jovenzinhos e os pais não aprovavam o namoro dela com ele. E ele não era do nível social que ela. Então ela fugiu com ele. Só que ele não tinha nada. Então ela passou muita dificuldade, assim, foi viver uma vida miserável. Então ela era muito revoltada, não tinha comida, tinha um monte de filho, vivendo uma revolta terrível, até que ela pegou esse homem traindo ela com uma rameira, como ela colocou lá. Uma mulher, né, profissional aí dos prazeres da carne. E ela já estava tão enlouquecida, ela já estava antes enlouquecida, porque ela fez tudo isso por amor e na verdade nem era. Era um fogo de palha, né? E aí, quando ela se viu naquela situação, ela, tipo, eu joguei tudo pro alto, meu conforto, a minha família, meu status, né? Tudo, a minha juventude, pra ficar com uma pessoa que acabou com a minha vida, mas ela tava ali se segurando ainda. E quando ele fez isso com ela, foi a gota d'água pra ela, né? Ela desmoronou. E aí ela foi lá e desviveu ele, a mulher, ela também, ela se autodesviveu. E aí lá no astral ela ficou muito louca, tipo, ela ria assim em cima do corpo. E ficou muito tempo lá. E esse livro ele é legal que ele não tem um viés religioso, eles não falam nada de religião, de crença nenhuma, mas eles falam como que a pessoa, algumas situações que a pessoa regride para depois do desencarne. Então como que ficou lá um tempo e tal. Então, depois disso, gente, ela teve várias vidas onde ela fazia a mesma coisa. Ela desenvolveu um ciúme, um ódio pelas pessoas doentio, assim. Ó. E era tudo ainda mágoa e o ódio que ela tinha no coração daquela primeira vida lá atrás, onde ela cometeu um erro muito grave, que foi agir por um impulso, quando ela era muito imatura ainda. E ela viu que a vida não era aquilo que ela achava, né? Eu vou viver de amor aqui. Depois que passa o frisson ali do começo da relação, ela só se viu no meio da miséria. E ainda o cara teve a capacidade de traí-la. Então ela foi reproduzindo isso e nessa vida atual ela tava pra matar o marido, tá? Pra desviver o marido atual dela. E não tinha motivo nenhum. Ela ficava fantasiando situações onde ele tava traindo ela e ele não tinha nenhuma evidência concreta que ela tinha traído, tá? Que ele tava traindo ela, mas ela tinha uma sede de sangue mesmo, sabe? De vingança. Porque ela ainda não se sentia, sem ela saber, na consciência, ela não se sentia vingada pela aquela primeira história lá, que ela teve várias vidas depois dessa. E o caso dessa mulher foi bem difícil, porque ela não conseguia ainda se desapegar dessa postura. Então, gente, é um fato que muitas vezes, muitos de nós, mas muitos, eu diria, a grande maioria, a gente reage a situações que não de uma realidade, né? A gente pode estar reagindo é, a uma realidade que não existe mais. A gente pode estar reagindo a uma vida que não existe mais. A gente pode estar reproduzindo, a gente pode estar encenando um personagem que já não existe. Né? Um conceito bem interessante que esse livro traz, que eu acho muito legal, porque ele, como eu falei, não tem vínculo com religião, nossas encarnações é como se fossem teatros que a gente vive para aprender coisas vivendo personagens diferentes. Então, essa mulher ela teve uma situação onde aconteceu isso e isso, num país X. Ela era uma mulher cis, hétero, e ela casou, e ela teve filhos. Aí teve outra vida que ela foi um homem, que era filho de um homem muito rico, e não sei o quê. Então, são vários cenários que a pessoa vive ali que a pessoa que nós vivemos para a gente aprender sobre várias óticas diferentes. E isso a gente vai se desenvolvendo, né, através dessas vivências que a gente vai tendo. Só que o fato é que nós não somos esses personagens, né? Lógico, cada personagem, cada experiência que a gente vive vai deixando, vai moldando ali a nossa consciência. Vai deixando pedacinhos, né? Vai criando, vai colocando um retalho na nossa grande colcha de retalhos. Mas nós não somos um só. A gente fica interpretando vários personagens. Não faz sentido a gente se identificar com um deles. Porque nós somos o conjunto de todos. Só que nós nos identificamos com um ou outro. Né? Em algum momento a gente se identifica. E aí pode ser por vários motivos. Seja porque a gente... aí, né, uma coisa importante. Vamos fazer vários links aqui, né? Quando a pessoa é extremamente materialista,
Então ela se apaixona tanto pela vida no sentido material, tá? Não é que ela ama a vida dela, as pessoas, as experiências. Ela ama aquele contexto, ela ama a imagem dela, ela ama o dinheiro que ela tem, ela ama os bens que ela tem, ela ama ser ovacionada, ela ama ser desejada ou desejado ou ser invejado. Ela se apegou muito àquele cenário. É como se fosse um ator que ele tá ali trabalhando numa novela ou num filme e ele fica meses trabalhando naquele filme. Ele não pode se apegar àquele personagem. Porque quando ele for contratado para trabalhar em outra obra, em outra novela, em outro filme, em outra série, ele tem que ser esse novo personagem. Ele não pode ser aquele personagem anterior. Senão ele não consegue representar um bom papel para aquela novela nova. Eu uso essas analogias. Tem gente que não gosta, mas eu acho que ajuda a entender. Então, quando a gente vem com uma representando, né, um personagem tão diferente, interpretando um personagem X agora, não faz sentido a gente ficar usando a roupa, os trejeitos, enfim, revivendo a história daquele personagem anterior, não faz, aquela história acabou, entendeu? Então, e a gente faz isso. E aí por quê? Seja porque a gente não conseguiu fazer uma representação que a gente queria naquele personagem anterior, a história não foi do jeito que a gente queria, então a gente fica com aquele gostinho de que faltou alguma coisa e você quer continuar. Como é o caso dessa mulher que eu dei o exemplo, né? O gostinho dela é que ela não se sentiu vingada lá naquela primeira, apesar dela ter feito o que ela fez, ela não se sentiu vingada. Por quê? Porque ela nunca recupera. A vingança, né, gente? Ela nunca traz realmente o sabor que a gente espera. Porque quando alguém faz um mal pra gente, o que a gente pode fazer, no máximo, né? A pessoa quer se vingar, é fazer o mal também pro outro. Mas você nunca mais vai desfazer aquele mal feito, né? Você não vai conseguir fazer voltar aquilo antes de você ter vivido aquele mal. Então, a mulher, ela perdeu toda a vida dela, a juventude, o status, o nome, o convívio com a família, e já não tinha mais como ela voltar. Mas ela foi lá e desviveu o cara e a amante, então ela achou que aquilo ali ia dar o troco, né? Pode até ter dado troco, mas não deu a sensação de estou me sentindo vingada. Então ela ficou reproduzindo todas as vidas dela, buscando é, ter essa vingança atendida, porque ela não, porque a alma dela não se sentia vingada. E aí chega uma hora que ela tá tão já irracível, tá tão fora de si, tá tão ilógico a situação, que o marido dela atual não era o marido dela que traiu ela lá atrás. Ele não tinha nada a ver. Só que na cabeça dela tanto faz. Ela só queria se sentir vingada de um parceiro. Um parceiro, né? Um marido, um namorado, que seja. Ela queria se. Ela via aquele homem lá de trás em todos eles. E a gente faz muito isso, tá? Sem perceber. E a gente, 99% de nós nunca vai saber que tá reproduzindo um padrão do passado. Mas a gente tá, muitas vezes, tá? É, E aí, uns exemplos aqui que a autora dava, né, por comuns que acontecem muito, que vocês podem até se ver um pouquinho neles, que é muitas vezes a gente tem um medo do abandono, então pessoas que viveram, né, o exemplo de no passado uma mulher que ela era expulsa de casa porque o pai descobria que ela tinha perdido a virgindade com alguém. Antes do casamento, né, com uma pessoa que não era o marido, que ela não era casada ainda. Expulsar ela de casa, isso era muito comum. Ela desenvolveu o medo de ser abandonada. Então, nas vidas seguintes, ela pode desenvolver um hipercontrole. Então, ela fica controlando tudo, todas as situações da vida dela, porque ela não quer, ela guarda ainda aquela sensação de abandono e de quando você não tem gestão sobre as coisas, de impotência, né? De abandono e impotência. Ou seja, eu não posso fazer nada. A pessoa me abandonou, eu não posso fazer nada para sair disso. Por quê? Porque ela era uma mulher em 1500 e X, lá na França, e não tinha o que fazer. O que ela podia fazer é ir para um bordel, para uma taberna e vender o corpo lá, né? Contra a vontade dela, mas ou era isso ou era morrer à míngua na rua. Então, ali
ela não tinha o que fazer além disso. Então, nessas vidas atuais, ela desenvolve um controle extremo para que ela não seja pega de surpresa, sabe? De ficar abandonada e à mercê das circunstâncias aleatórias. Então ela pode ter isso daí, um controle excessivo de tudo. Não lidar bem com imprevistos, não lidar bem com pessoas tentando ajudá-la na vida, né? Aí outro motivo também, a gente pode ter uma necessidade de segurança, né? Por ter vivido vidas muito pobres, ou então por ter sido excluída também de alguma forma da família, se sentiu excluída, foi abandonada pela mãe, pelo pai, porque nasceu com uma deficiência, isso acontecia, né, naquelas épocas que se viviam em aldeias, se nascer com alguma deficiência, se era diferente, podia ser abandonada. Então, o espírito, ele vai, a alma desenvolve um bloqueio em relação a isso, e aí ele se apega muito à forma que o outro vê. Então, ele quer muito que as pessoas o vejam da melhor forma possível. Então, se apega a status social, se apega à opinião do outro. Por quê? Porque lá no passado, lá no passado, né, nesse exemplo que eu dei, que a pessoa foi abandonada porque era deficiente ou porque desenvolveu uma doença como lepra, né, que a hanseníase, que na época era muito... existia muito preconceito porque não tinha cura, né? Obrigada, Lani. Então a pessoa era abandonada. Então, ela era abandonada por quê? Porque a sociedade não aceitava pessoas daquele jeito. Eu tô fazendo uma comparação, né, gente, que pode pegar mal aqui, mas eu tô só colocando tudo no mesmo bolo, talvez esteja errado. Não tô falando com uma pessoa que nasce com deficiência, uma pessoa que nasce doente, não é isso. Tô colocando um conceito, trazendo um contexto histórico, tá? Que existiam situações que faziam as pessoas serem abandonadas daquela aldeia, serem afastadas daquela comunidade, daquela aldeia. E aí algumas dessas situações eram deficiências físicas, ou nascia com alguma questão, era diferente fisicamente. E aí a pessoa nessa vida é muito importante para ela ser aceita pela sociedade. Nem tanto pela família, pelo marido, pelos amigos, mas por pessoas que muitas vezes ela nem se relaciona, ela nem tem contato com essas pessoas, mas ela fica com esse apego, esse medo de ser mal vista pela sociedade, de ser não sei o quê, porque ela sabe o quanto ela sofreu por não ter sido aceita por essa sociedade, por essa comunidade nesse passado remoto. Vocês entendem? E guardem esse exemplo aí do medo do julgamento externo, que vou dar meu exemplo no final da live, tá? Aí também tem o medo da rejeição, que às vezes uma filha aí no passado, também sempre a mulher, né, que se lasca. Uma filha no passado não arranjou um marido e ficou vivendo ali com o pai e a mãe. E aí a mãe esculhambou ela o resto da vida, porque não arranjou o marido, então ela nunca poderia morar sozinha. Tô falando dos primórdios, tá? 1700, 1800, que era assim. E aí, até 1900 e pouco já era assim também, ainda era assim, né? E aí ela desenvolveu um medo da rejeição tão grande que hoje ela tenta agradar todo mundo, passando por cima das próprias vontades, passando por cima do que ela gosta. Ela nem se importa com o que ela gosta, ela nem quer saber o que ela gosta. Ela procura saber o que o outro gosta para tentar cumprir, para tentar caber naquela caixinha do outro com um medo, um pavor de ser rejeitada de novo, né? Porque no inconsciente dessa pessoa, ela sabe o quanto ela sofreu durante uma vida inteira, porque ela foi rejeitada pelos pretendentes daquela comunidade ali que ela morava, que ela vivia. Então, gente, isso é muito comum. Eu falei de coisas super comuns aqui que a maioria de nós desenvolve, né? Ou coisas parecidas. Medo da rejeição, apego, medo do abandono, necessidade de segurança, um impulso, né? Impulsos agressivos. Não, por que eu tenho impulso de sair batendo em todo mundo? Por que eu não consigo parar? Tem homens que não conseguem parar emprego nenhum porque não houve desaforo de ninguém. Mas por que do nada, assim? Porque às vezes não é nenhum desaforo, a pessoa só foi te cobrar alguma coisa. Falou, fulano, deixa eu te falar, ó, você já tá, sei lá, a pessoa trabalha numa fábrica. Olha, você tá errando muito aqui. E aí é isso, sabe? Então todos nós temos coisas assim nesse sentido
que, que a gente não sabe de onde vem um ciúme excessivo, que foi o exemplo que eu dei da mulher doida lá que queria matar o marido. Então, assim, muitas vezes, e aqui é importante deixar claro, gente, nem tudo é vida passada, tá? A gente tá trazendo aqui, fazendo um paralelo que pode ser. E o mais importante de tudo que eu vou falar já, porque eu sei que não é todo mundo que consegue ficar até o final da live, e eu não quero que ninguém saia sem ouvir essa parte importante, o que leva a pessoa a viver isso, esses ecos, é justamente o apego a um passado. Então não adianta a gente ficar aqui tentando, não, eu preciso descobrir qual foi a minha vida para eu poder me desapegar. Você não precisa saber qual foi a sua vida. E aí eu vou até adiantar aqui o que eu ia deixar pro final, mas me veio um insight aqui que eu preciso falar isso agora. Você não precisa acessar as suas vidas passadas para você entender os padrões que não fazem sentido você estar reproduzindo no hoje. E como que você faz isso? Você trazendo para a lógica. Então, uma pessoa que tem o medo do abandono, você tem que trazer para a lógica. Por que eu tenho medo do abandono? Muitas vezes, esse medo é desenvolvido nessa vida atual, que a terapia tradicional já vai te ajudar. Você vai ficar falando da sua infância, de como você era na família, como que é a sua relação com seus pais, como que era lá atrás, com seus irmãos, com seus professores, como que era na escola. E aí, em algum momento, você vai identificar esse momento da rejeição. Pô, na escola eu fui isolada, ninguém queria fazer trabalho comigo, ninguém queria ser meu amigo, eu passava os intervalos, os recreios sozinha, eu ficava no banheiro porque para não ser zoada, né? Tô dando um exemplo aqui. Então, se for uma questão dessa vida, você vai pegar na terapia tradicional. Agora, se não for, que é essa hipótese que a gente está tratando nessa live, nem sempre você vai conseguir acessar numa vida passada. Gente, essas terapias de regressão não são fáceis de achar pessoas sérias que fazem, tá? Hoje em dia é muito difícil. E tem muito charlatão. Então, a coisa mais fácil é você ser enganado por um papo desse aí. Mas, como então você resolve? Você trazendo para sua lógica. Então, assim, eu tenho medo do abandono. Vi que não tem nada a ver com a minha vida atual. Por que eu desenvolvi esse medo de abandono? E aí você consegue começar a falar, bom, peraí, eu tenho medo dos meus amigos me abandonarem, mas eu já sofri abandono dos meus amigos? Não. E se por acaso eles me abandonarem? Eu vou ficar sozinha, eu vou pra rua, eu vou morrer, O que vai acontecer? É trazer pra lógica. O que aconteceria se meus amigos deixassem de falar comigo? Pô, eu ia ficar mó triste, eu ia ficar não sei... Tá, mas o que me impediria de fazer novas amizades? Nada. Eu trabalho, eu sou independente, eu tenho duas pernas, eu posso sair da minha casa e conhecer outras pessoas. Eu posso entrar numa internet aqui da vida, numa rede social, começar a conversar com alguém, marcar encontro, entrar num fórum de corredores e começar a correr e fazer encontros final de semana com os corredores. Ah, então tá. Então não faz sentido eu ficar com medo, porque assim, quem não gosta de mim, então tem que se afastar mesmo. Eu não tenho que ficar evitando ser abandonada. Se alguém me abandona, na verdade é que não gostava de mim, que bom que ela se afaste. Vocês entenderem? É trazer para uma lógica. Quando a gente traz para a lógica, a gente começa a reprogramar o nosso inconsciente. Começa a mandar mensagem para o inconsciente de que não faz sentido ele ter aquele comportamento, ele ter aquele padrão, porque nessa vida eu não preciso manifestar isso. Porque aquilo que a gente desenvolveu no passado, a gente, por alguns, muitos, fez sentido a gente viver aquilo, né? Igual o cara que eu falei no comecinho lá, né, da live, que eu falei que ele era filho de um rei e que ele não era o sucessor imediato do trono, então ele vivia ali como um bom vivan. Ele não tinha que ficar trabalhando, tinha que ficar carregando cimento nas costas, né, e nem ficar arando a terra, ele era filho do rei. Era só viver mesmo ali, como, né, viver... Poderia fazer melhor? Poderia, mas assim, ele vivia como um monarca. Fez sentido ele viver daquele jeito, naquela vida. Mas acabou, entendeu? Nessa vida não, gatinho, você tem que trabalhar. Ah, mas meu pai é rico. Tá, mas seu pai é rico, mas não tanto, né? Porque quebrou. Então você tinha, se ele te deu oportunidade de você ter estudo, de você ter vivências, viagens e tudo mais, você tinha que, como seus irmãos, se arranjar, né? Você já teve privilégios.
Então, assim, é trazer pra lógica, né, gente? Só dar uma pausa aqui pra ver os comentários. Consegue identificar esses padrões de vidas passadas? É possível de alguma forma? Você não consegue identificar sem fazer essa terapia. E, gente, eu não aconselho fazer de verdade, assim, não aconselho. Porque eu acho que não precisa. Eu acho que o risco é muito maior do que... O risco de dar ruim é muito maior do que o risco de dar bom, tá? Então, não acho que precisa. Além do que, tem muito charlatão, como eu falei, você pode gastar seu dinheiro e não dar em nada. Então, assim, não vamos focar em fazer terapia de regressão. Mas você descobrir esses padrões de vidas passadas, é possível identificar? Você não vai conseguir ter certeza se é de vida passada. Você não vai conseguir. E não precisa. Só que o que eu falei pra vocês, né? Você consegue identificar que é um padrão que não faz sentido você ter quando você traz ele para a lógica. E quando eu contar o meu exemplo, vai ficar mais claro. Mas eu falei um pouco disso, né? Traga para a lógica as coisas que você está sentindo. Traga para o agora. Tô desesperada e não sei o que. Calma, peraí. Por que eu tô. O ciúme, vai, que é uma coisa que é bem comum. Eu tô com ciúme terrível, não sei o que. Essa pessoa que você tem ciúme, ela tá te dando motivos pra ter ciúme? Ela tá saindo sem mim. Mas vocês não nasceram grudados, né? Mas assim, motivo, você vê essa pessoa te desrespeitando, essa pessoa fica escondendo o celular, ela fica não sei o quê. Não. Então não tem motivo. Agora, se a pessoa tá fazendo essas coisas aí, não é padrão, a pessoa realmente tá fazendo. Não, mas eu sempre atraio. Todas as pessoas que eu conheço, que começam a me relacionar, são pessoas que me traem. Por que você tá atraindo essas pessoas? Não, porque não. Então, traga para a lógica. Por isso que a gente tem que se observar o tempo todo, sabe? Tô desesperado, não sei o que. Calma. Por que você tá assim? Não, porque meu marido, ele saiu de casa e... Tá, mas ele saiu, ele falou... Não, ele falou que é pro futebol. Por que você tá se mordendo aí de ciúme? Não, porque eu não sei, pode aparecer uma mulher, já aconteceu alguma coisa. Não, você entende? Traz pra lógica. Mel, Ju, acho que já li no livro dos espíritos, mas não lembro. Nossa essência e personalidade vem do espírito dessa vida atual. Personalidade... Não, o espírito, ele é criado puro e ignorante. Não tem personalidade, não tem vontades. O espírito é uma coisa completamente crua. A gente vai criando nossa consciência com as vivências, tá? Então, assim, o contexto de vida atual, ele é dessa vida. Então, a Juliana, mulher, que tem um filho, que é casada, que não sei o quê, que é contadora, que é astróloga e cataróloga, isso é dessa vida. Mas a minha forma de pensar, a forma que eu reajo nas coisas, a forma que eu lido com as situações, isso não é dessa vida, isso é do meu espírito. Conforme eu fui ali adquirindo nessas monte de experiências. Não só encarnadas, mas também lá no astral, né? A gente vive pra caramba lá. E isso não é estático. Conforme eu vou vivendo outras experiências, eu vou mudando isso, tá? Vou agregando novas coisas, vou melhorando coisas. Enfim, então não é uma coisa que já vem moldada, tá? Bom, vou continuar aqui, tá? Então vamos lá. Voltando aqui pra minha experiência. Essa primeira vida eu lembrei sozinha e eu reacessei na terapia. É, então eu vou falar um contexto bem superficial dela para vocês entenderem. A minha lembrança começou com meu pai. Eu não lembro de uma mãe, não sei o que aconteceu com essa mãe, não lembro. E eu tinha outros irmãos, um monte de irmãos. Eu era mais velha, mas eu tinha uns 12 anos, 11, 12 anos. E esse pai, muito judiado, a gente muito judiado, muito pobre, com a roupa toda esfarrapada, suja. E aconteceu uma coisa lá e a gente meio que conseguiu. Parece que o lugar que a gente morava estava sendo evacuado e as pessoas pobres iam ficar lá. Então tinha uns veículos diferentes, assim, que as pessoas entravam, quem tinha dinheiro, então tinha guardas que ficavam controlando quem entrar. E aí meu pai fez um negócio lá, não sei o que, conseguiu colocar a gente pra dentro. E aí depois ele conseguiu me colocar, tipo, num internato que os jovens estudavam até ficar adultos. E esse internato só ia gente que tinha nome, que tinha família. E ele conseguiu me colocar lá como se fosse uma bolsa. Mas não usou essa palavra, mas era como se fosse uma bolsa. E eu na minha lembrança, o meu último contato com ele foi ele falando assim: filha, eu não consegui te dar nada, mas o máximo que eu consegui te dar foi essa oportunidade.
você precisa aproveitar. Você precisa aproveitar o tempo que você passar aí dentro para você fazer o teu, para você garantir a sua vida, porque depois que você sair daí, se você não tiver feito laços, se você não tiver feito nada para se garantir com essas pessoas que têm condições, que têm nome, que têm dinheiro, que têm um status, se você não conseguir fazer nada aí, você, não sei o que vai ser de você quando você sair. Então era como se eu tivesse entrado nessa escola uma criança e eu ia sair, tipo, no terceiro colegial. Tipo isso, eu não lembro da estrutura, como que era, quantos anos passava lá dentro, mas a gente não saía de lá. Então, gente, eu fiquei com isso na minha cabeça. Eu preciso me garantir enquanto eu estiver aqui dentro. E eu sofria muito preconceito, porque eu era muito pobre, porque eu era muito. Né, não tinha família, não tinha nome, não tinha nada. E eu não tinha amigos, só que eu era muito casca grossa, assim, ó. Eu não me. Eu não ficava no canto chorando, eu não ficava pedindo pra ser amiga de ninguém. Eu debochava, tipo, elas debochavam de mim, eu debochava delas de volta. E o tempo foi passando. E eu fiquei uma pessoa, uma moça muito bonita. Fiquei adulta. Adulta não, fiquei tipo adolescente, fiquei muito bonita. Nessa vida, né? Na que eu tô falando. E aí, quem não tinha amigas mesmo, assim, zero amigas. E os homens também não ficavam muito assim, era como se eu fosse persona não grata. E eu comecei a ficar mais velha, né? Foi se aproximando ali da formatura, eu comecei a ficar senso de urgência. Até que tinha um cara que ele era também, ele era um esquisito, assim. Ele era um esquisitinho, assim, que não tinha amigo nenhum. Mas ele era filho de um cara muito importante, muito importante. E aí ele. Aí eu falei, já sei, vou fazer meu nome aqui. E foi o que eu fiz, né? Então consegui ali, né, seduzir a pessoa, fiquei com a pessoa. E ali eu falei, bom, vou casar com esse cara, né? Porque aí ele sai, eu já tô com. Tô feita, né? Porque ele é filho desse cara aqui, não sei o quê. E eu lembro que chamava, falava que o pai dele era o coronel, o general, uma coisa assim, o general, o coronel, falava isso. E, e assim, pra mim, pronto. Só que esse cara me deu um golpe federal. Quando eu tava pra sair, assim, da escola, ele me deu um golpe federal, assim, não ia casar comigo. Eu fiquei muito raivosa, eu fiquei com muito ódio. E eu não. E eu falei, eu não. Acabou minhas oportunidades, porque a única pessoa que eu podia garantir alguma coisa era ele. Toda a escola sabia que a gente tava junto, a gente ficou anos namorando. Então não tinha mais pra onde ir, já tinha acabado minhas oportunidades. Eu fiquei desesperada. Não sei, Lani, eu não. Nessa terapia que eu fiz, a gente não acessa o ano, não acessa o lugar, e era um lugar muito diferente. Eu não faço ideia de como era isso, porque não parecia muito antigo as coisas, tá? Isso era um mistério também aí. Enfim, o... e aí vou acelerar mais ainda aqui, né? No dia que ele foi conhecer, que o pai dele foi lá na escola, não sei o que, pra fazer sei lá o que, eu tava toda bonita, achando que eu ia conhecer o pai dele, me arrumei. Eu lembro até hoje, gente, eu fiz uma trançona assim no cabelo, coloquei de lado e não sei o que, toda empolgada. Ele, não, mas você não pode conhecer meu pai, não. E ficou ainda rindo. Você achou que eu ia te apresentar pro meu pai? Ai, desculpa, mas não. Você achou mesmo que eu ia... Ficou assim. E eu com ódio, porque ele era um esquisito. Eu, aquele filho da puta, esquisito. Me tirou com a minha cara. Eu me sentia muito esperta, né? O cara me sacaneou, mas eu fiquei com ódio tão grande que eu falei, ele me sacaneou, eu vou sacanear dobrado. E aí, nessa que aconteceu, teve tipo uma formatura, ele tava alguns meses na minha frente, uma coisa assim. Teve uma formatura, um negócio lá, um evento, sei lá do que eu não lembro, eu não lembro dos detalhes, né? Você vê lá a situação acontecendo, era tipo um evento. E o irmão dele, que já era adulto, e já tinha saído também de lá, que eu nem conhecia esse irmão dele, ele foi nessa formatura com o pai, com a mãe dele, todo mundo lá, a família. E aí que eu olhei assim para aquele irmão dele, ele tava me olhando, eu falei, minha vingança é essa. E eu fiz isso. E eu fiz isso. E aí casei com o irmão dele. E, enfim, essa foi a história. E depois foi muito louca, depois, foi uma tragédia, depois de anos, assim, aconteceu um monte de coisa e tal. Enfim, então essa história aí, ela ficou.
E aí a gente acessou outras vidas muito diferentes as vidas. Teve vida que eu fui homem, teve vida que eu fui muito com dinheiro, teve vida que eu fui pobre de novo. Mas todas elas eu tinha um padrão que o próprio terapeuta, né, no final da terapia, ele me traz a análise dele, ele faz tipo uma costura de todas as vidas acessadas, e ele fala, ele traz a análise de por que, que foram essas vidas que apareceram para você e qual o link que tem com a minha vida atual. E aí a gente chegou num padrão, né? Que foi assim, ó, eu tenho um, um senso de... Primeiro, eu tenho um senso de que assim, eu só posso contar comigo, que até hoje eu sou assim. Eu não me deixo ser ajudada por ninguém, eu não arrisco coisas assim. Tipo, pra eu fazer uma coisa, eu tenho que estar com muita segurança em volta, e essa segurança tem que depender só de mim. Eu não deixo, tipo assim, eu não conto com ninguém, absolutamente. Isso desde criança, gente. Eu não conto com ninguém pra nada. Então, se eu tiver que fazer tudo em triplo pra eu ter que. Porque né, tenho que fazer um monte de coisa. Eu não peço pra ninguém nada, não peço ajuda pra nada, não conto com ninguém pra nada. E quando alguma das coisas saem do meu controle, eu fico desesperada. É como se eu fosse pra rua. E aí ele trouxe esse padrão, ele falou, você fica agindo como era o seu personagem, né, naquela época, que você realmente não tinha ninguém para contar e que você realmente tinha que dar seus pulos para você conseguir sobreviver, porque depois que acabasse a sua escola lá, sei lá do que era aquilo, internato, não sei o quê, se você não tivesse se garantido ali, você ia pra rua, você ia virar prostituta, você ia virar faxineira, que tudo bem, poderia ser uma opção. Mas na minha cabeça eu não queria decepcionar aquela pessoa que deu a vida por mim, que foi o meu pai, né, naquela vida. Então eu fico agindo como se eu tivesse realmente assim naquele tudo ou nada daquela vida. E eu não tô nesse tudo ou nada, sabe? Eu não tô sozinha, eu tenho todo uma rede de apoio aqui, eu tenho uma família enorme, nós somos muito próximos. Eu tenho um monte de irmãs que são maravilhosas, que estão super bem na vida. Tenho meu marido que, tipo, faz tudo por mim. E eu tenho uma carreira, então eu não tô dependendo de casamento, de não sei o que, não. Eu tenho minha carreira, eu tenho meu dinheiro, eu tenho bens. É, e aí, gente, uma das coisas então que trouxe, né, esse insight para fazer essa live foi o livro que eu tô lendo nesse momento e foi a situação que eu tô vivendo hoje. Eu contei pra vocês, eu tô editando essa live pra colocar no YouTube, eu vou subir ela amanhã. Uma live que eu fiz faz 2 semanas, falando sobre, o nome da live é assim, A Vida Adulta é um Cemitério de Sonhos. E no final da live eu falei assim, gente, a empresa que eu tô trabalhando tá tendo uma demissão em massa, né? Eles demitiram 1.500 pessoas. E aí tava acontecendo. E aí eu falei assim, cara, eu tô lá por enquanto, mas eu não sei, gente. Até amanhã eu não sei. E eis que eu fui demitida. Eu fui demitida nessa semana, e só que já tinha acabado o período de layoff, né? E aí, por conta de um trabalho lá que eu faço, que acabou que todo mundo saiu, ficou só eu fazendo isso, eles pediram pra eu ficar mais um tempo, então eu vou ficar mais uns 45 dias lá. E pra passar o conhecimento e tal, fizeram uma proposta lá, um pacote lá de bônus, de benefício. Eu falei, tá bom, pagando bem. Mas veio tudo à tona de novo. Veio tudo, sabe aquela coisa assim, meu Deus, acabou o mundo, não sei o quê. E eu falei, gente, peraí, mas e foi legal eu tá editando essa live, porque na live eu falei assim, gente, a gente tem que trazer as coisas pra lógica. Gente, vocês vão ver, porque eu não tirei isso da live. Eu ia tirar, eu não tirei. Quem for assistir essa live no YouTube, eu vou postar ela amanhã. Eu coloquei assim, porque se acontecer, gente, o que pior pode acontecer comigo? Nada, gente. Eu sou CLT, tenho um monte de benefício, eu tenho outro trabalho. Então, assim, por que você tá nesse desespero? E aí que eu lembrei da terapia que eu fiz em 2020, que foi essa terapia de regressão, que ele falou isso. Você tem um medo terrível de você ser mal vista pela sociedade. É como se você não. Duas coisas, né? Esse medo de você ficar desamparada. Então, tudo que sai do seu controle, você fica desesperada, que é como se você fosse pra rua mesmo. E a outra coisa é, pra você o status é importante, porque nessa vida aí você não era importante porque você não tinha status, porque você não tinha um nome, você não tinha
um brasão familiar. Então você ficava dependendo de outros e isso te matava, porque você se sentia muito inteligente. E nessa vida eu me sentia muito inteligente, eu era muito sagaz, eu era muito esperta, eu era muito observadora, mas eu não tinha um nome. Eu não tinha família, eu não tinha brasão. Isso me matava, eu tinha muita revolta por isso, né? E eu só fui vista quando eu casei com alguém com nome. Então, isso ficou no meu inconsciente. É como se eu fosse validada pela opinião do outro. E nunca é o outro próximo. Porque meu marido, meu pai, minha mãe, eu tenho certeza que eles sabem o valor que eu tenho. Eu não tenho problema com como eles me veem, eu não tenho dúvidas em relação a isso. Que era igual naquela vida. Eu sabia que meu pai confiava em mim, que ele sabia que eu tinha potencial. Tanto é que ele confiou em mim para fazer, né, para me virar lá sozinha. Mas eu tinha problema com o outro, porque eu nunca consegui ser vista pelos outros como eu achei que eu deveria ser vista, como eu achei que era justo eu ser vista. Então, eu nem sei quando foi isso, gente. Eu não faço a menor ideia. Nem parece que foi nesse planeta. Eu já falei sobre isso pra vocês, era muito estranho. Era muito estranho. Porque essa primeira lembrança dele, do meu pai me colocando nesse veículo, era como se fosse uma terra arrasada, sabe? Não tinha nada, era só coisa, era só rochas, assim, não tinha uma vegetação. Era uma coisa muito estranha. Não parecia um carro, um ônibus, era um portão, era um negócio muito estranho. E depois que a gente foi para essa escola, a gente nunca, eu não tenho lembrança nenhuma da luz do dia, nenhuma. Inclusive, depois que eu casei com aquele homem rico lá, que era o filho mais velho do coronel, general, sei lá, a gente vivia numa casa, a família toda junta, né? Os pais dele, todo mundo junto. E não tinha quintal essa casa. E tinha uma estufa, tipo, tinha uma estufa dentro, no meio da sala, tinha uma porta, assim, de vidro. E lá dentro era uma estufa, que tinha árvore, que tinha árvore frutífera, que tinha coisa, mas em momento nenhum a gente saía pra fora. Então, assim, eu já imaginei mil coisas sobre o que era aquilo, mas eu nunca quis aprofundar, porque senão eu ia ficar meio doida, né? Então, o que eu tinha que saber eu soube, o que não sei fica pra trás, que não faz sentido eu ficar perdendo tempo com isso. Eu não quero me identificar mais do que eu já me identifico e que não deveria com essa outra vida aí. Fato é que né, quando aconteceu foi muito, muito tempo. E eu ainda reproduzo isso. E dessa vez veio de novo muito claro. Eu desesperada, eu falei, mas por que eu tô desesperada? Eu tava no... Gente, assim, a empresa é ótima e tudo, mas eu estava muito infeliz. Eu trabalhava até 3 da manhã. Vocês têm noção do que é trabalhar 3 da manhã e acordar 6? Trabalhar até 4, acordar 7? Era assim minha vida, todo dia praticamente. E foi muito bom, porque eu pensei, eu consegui trazer de novo isso. Eu falei, olha a oportunidade, eu tô de novo reproduzindo isso e eu não tenho que me identificar com isso. E aí, como é que você... Aí eu falo, né, vocês falando, como é que eu identifico isso, como é que eu supero isso, ressignifico, pra finalizar aqui a live. Traga para a sua realidade atual. Então, meu exemplo. Juliana, por que você está desesperada? Não, desempregada. Primeiro, tô lá há 4 anos. Vocês sabem como que é, gente. CLT, você tem a tua rescisão. Eu tenho um marido que trabalha, que tá super firme lá no trabalho dele. Eu tenho família, tenho pai, eu tenho mãe, eu tenho 4 irmãos, 3 irmãos, né? Eu sou a quarta. Eu trouxe lógica na questão. Aí eu falei, olha, gente, que coisa. Não faz sentido isso que eu tô pensando. E na verdade vai ser bom. Eu estava no limite da saúde, do bem-estar, da minha saúde mental, da minha relação com a minha família. Uma coisa que eu anotei aqui, ó, você não apaga o que a sua história pregressa, tá? Por que você não apaga? Porque nós somos um conjunto, nós somos esse conjunto de vivências do passado. Então, a gente tem que ressignificar aquilo. Então, o que de bom nesse padrão eu tinha? Eu sou extremamente autônoma, eu sou muito criativa, eu sou muito corajosa, né? Então, aquela vida lá de trás me trouxe isso: autonomia, coragem para encarar a vida, para fazer do limão a limonada e essa coisa astuta, assim, ó. Tenho essa coisa de ficar vendo lá na frente, sabe? Não deu ruim aqui, como é que eu posso resolver isso aqui que deu ruim? Não fico choramingando, já vou resolver. Use isso a seu favor. Então, pega o padrão ruim e desse padrão, dessa experiência, tira a coisa boa. Então, não precisa desesperar. Não, nessa vida eu aprendi um montão de coisa.
Então, eu uso essa coisa aqui pro lado positivo e a experiência fica para trás. O que a gente traz são as habilidades que a gente desenvolveu, não o trauma. Pra que trazer o trauma, né? Hey, eu me identifiquei muito. Esses dias mesmo descobri que meu maior medo é ficar desamparada. Flopa do Ever. Será que seu pai faz parte dos seus fractais porque você tem uma ligação muito forte com ele? O meu pai atual? Não, mas o meu pai atual não era esse pai aí não, tá? Da vida lá passada, não era? Esse pai da vida passada eu não identifiquei quem que era ele. Eu acho que eu não tenho convivência com ele nessa vida atual. Mas outras pessoas eu identifiquei. E aí eu deixei uma frase final aqui pra gente guardar, refletir, vai. Que é assim, você não precisa mais sobreviver, né? A gente vem de vivências passadas onde nós éramos muito animalescos, onde existia mais preconceito ainda do que existe hoje, onde a vida era muito difícil para um certo grupo e para outros também, poucas pessoas tinham facilidade. Ainda é assim, mas era pior. E a gente não precisa mais sobreviver, a gente pode começar a viver. E a gente tem que viver o hoje. Então, a gente não pode se apegar, gente, ao passado, porque às vezes uma pessoa que você fala assim, eu não perdoo fulano. Isso é um padrão que você vai levar para um monte de experiência lá na frente. Porque você tá ali colocando, jogando para o universo uma afirmação poderosa. Então, assim, não fica apegada a traumas, a dores, tá? E nem a facilidades, porque dei o exemplo do rapaz também que era filho de rei e ele não aceitou não ser mais filho do rei. Ele viveu muitas dificuldades em muitas vidas, era um desperdício de vida atrás do outro. Então, assim, a gente tem que viver o hoje. A gente não pode se apegar. Aconteceu uma merda, se proteja para você não cair na mão de pessoas ruins de novo, mas passou, sabe? Deixa pra lá. Perdoar, quando a gente fala perdoar, ai, você é muito não sei o que, perdão, eu não perdoo, por que eu vou perdoar? Perdoar não é voltar a conviver com a pessoa, perdoar não é ficar amigo da pessoa, não é ficar ajudando a pessoa. Perdoar é você liberar aquele traste pra ir pra longe de você, pra você nunca mais encontrar. Isso é perdão, entendeu? No sentido de, olha, tá, cara, tipo, me traiu, tá bom, então assim, vaza, não apareça mais aqui e vaza. Eu não preciso ficar convivendo com quem me fez mal, mas eu também não preciso ficar segurando aquele erro pra sempre, porque é isso que a gente faz, a gente fica segurando aquele erro pra sempre, sabe? E quem sofre com isso somos nós, gente. Quem apronta, mas tem um karma, tá, mas a gente nem vê esse cara pagando esse karma, às vezes vai pagar daqui a 15 vidas, sei lá. E se for também, sabe? Foca em seguir em frente. Eu tô falando isso pra vocês, pra mim também. E que é o exemplo que eu dei aqui, a gente, ó, viveu, a gente tá. Eu dei o exemplo do que aconteceu comigo essa semana. E assim, Juliana, é só um emprego, sabe? Tem 1 milhão de empresas. Eu já trabalhei em um monte de lugar. É só mais um. Eu tenho. Minha vida hoje é totalmente diferente de, sabe? Então, assim, acabou, sabe? Pega o que é teu e segue em frente, segue adiante. É isso. Ninguém precisa mais sobreviver. A gente tá vivendo nossa vida hoje. A gente tem mais consciência. E a gente não precisa ficar revivendo padrões tristes, né? É isso, meus amigos. Espero que, apesar dos percalços aí, né, tenha ficado claro. Um beijo pra vocês. Até mais.